no telefone não funciona. Muito bem, então vamos começar. Uma boa noite a todos. Nós propusemos um tema hoje que eu considero bastante interessante. Um tema vinculado aos nossos traços de personalidade, às nossas condições de comportamento, de emoção, a nossa condição cognitiva, enfim, a nossa capacidade de funcionamento no mundo em que nós nos encontramos. Nós podemos funcionar de maneira adequada, na maioria das vezes, desenvolvendo expectativas saudáveis, desenvolvendo modos de pensamento, modos de comportamento saudáveis também, ou nós funcionamos de uma maneira bastante perturbadora, com comportamentos disfuncionais, emoções altamente deletérias para nós, pensamentos ou avaliações das coisas bastante comprometedoras, e isso faz com que nós soframos. E nós encontramos no cotidiano um contingente muito grande de pessoas que sofrem consideravelmente do ponto de vista emocional. E eu não me refiro especificamente à patologia depressiva, a transtornos ansiosos, me refiro a emoções relacionadas a uma dificuldade de lidar com aquilo que representa uma contingência para a pessoa. Os acontecimentos, as situações de ordem geral, demandas importantes na vida de cada um de nós. Isso, com muita frequência, nos abala e faz com que tenhamos distorções na nossa avaliação das coisas. Consequentemente, sentimentos muito aflitivos, dolorosos e, por sua vez, por fim, comportamentos que acabam comprometendo ainda mais tudo aquilo que estamos sentindo e avaliando. Então, o nosso tema, pare de ser duro consigo mesmo, significa que nós possamos adquirir estratégias importantes para lidar com as demandas do cotidiano, com os desafios, com os acontecimentos, com aquilo que nos provoca certo desconforto e termos possibilidade de lidar com isso de uma forma mais saudável, de uma forma melhor, mais equilibrada. Normalmente, e isso é verdade, somos bastante duros conosco, rígidos, às vezes até muito cruéis, com avaliações que fazemos a nosso respeito, a respeito do mundo à nossa volta, a respeito das pessoas que nos cercam ou aquelas com as quais nós convivemos, enfim, com o nosso futuro, com o nosso passado também. Somos muito duros dentro dessas fatias do nosso funcionamento e da nossa vivência. Então, a meta hoje é trabalhar essas questões e eu espero que você possa tirar o máximo de proveito e, junto comigo, aprenda bastante a superar, suplantar essas dificuldades. Eu também, na medida em que estudo, me dedico, avalio, examino as coisas, a mim mesmo, também aprendo. Eu também necessito de aprendizado. Então, juntos hoje, faremos isso aqui.
Eu vou começar então de uma forma bastante didática, dizendo que a criatura humana, por natureza, faz o possível para se defender do sofrimento. Existe algo dentro de nós que nos faz fugir, evitar, nos afastar o quanto possível da dor e do sofrimento. E para isso, nós montamos verdadeiras estratégias de enfrentamento, a fim de que esse sofrimento não nos impacte, não nos machuque. E nós temos muitas maneiras de produzir esse enfrentamento, de modo, claro, distorcido, negativo. O padrão saudável de enfrentamento é quando nós suportamos de forma equilibrada, sensata, uma situação que não pode ser mudada. Ou superamos, encontramos soluções para modificar aquelas que podem e devem ser alteradas. Esse é um funcionamento satisfatório, mas não é o que acontece normalmente no dia a dia. No dia a dia, normalmente, nós evitamos, fugimos, recuamos de tudo aquilo que possa nos causar desconforto e sofrimento. Isso pode se tornar um conflito apenas em nós e que uma mudança, uma percepção clara e uma mudança desse comportamento vem a melhorar a nossa condição de humor, a nossa condição emocional, ou se nós nos mantivermos nessa posição equivocada de enfrentamento, surgirão fatalmente patologias de natureza psíquica, a depressão, os transtornos de ansiedade, aqueles ligados a traumas, o transtorno obsessivo compulsivo, problemas de ordem geral, psiquiátrico, que nós todos temos conhecimento. Então nós vamos abordar aqui aqueles que nos levam efetivamente a conflitos, a perturbações conflituosas no nosso interior e que, por sua vez, nos movimentam para ações que acabam prejudicando ainda mais o nosso estado. Então, como eu estava dizendo, a criatura humana tende a evitar todo o tipo de sofrimento. A partir do momento em que a nossa condição pessoal de seres humanos constituiu o eu ou o ego, disse Freud que o ego vive entre duas instâncias. Uma inconsciente, que é o id. O id ou o isso são as pulsões inconscientes que movimentam os nossos desejos, as nossas vontades e fazem pressão sobre o ego a fim de que ele as execute. Mas nem tudo que é possível fazer deve ser feito. Então, em contrapartida, existe uma outra instância que luta contra o id, que está na outra ponta, na outra extremidade, que é o superego. O superego, ou a censura, que representam as nossas tradições, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que os nossos pais, os nossos tutores, aqueles que são figuras importantes no nosso desenvolvimento, nos passaram, nos ensinaram, aquilo que os acontecimentos dolorosos nos mostraram, representam verdadeiras censuras às nossas pulsões, aos nossos impulsos inconscientes. E o ego, então, fica pressionado por essas duas instâncias em extremidades. E elas, então, o pressionam. E disse Freud que o ego é algo
que está completamente manipulado, sofrendo consideravelmente essas duas forças que o pressionam. É curioso porque muitas pessoas, de fato, vivem assim. Vivem uma vida se sentindo pressionadas, se sentindo comprimidas, por um lado, por tudo aquilo que gostariam de fazer. Por outro lado, por tudo aquilo que as pressiona a não fazer, que representa a censura. O resultado disso é o quê? O conflito, o medo e, por vezes, o pavor. Nós, seres humanos, em função da nossa capacidade cognitiva, representada em parte pelo ego, somos capazes de vivenciar experiências e aprender o significado, o sentido que elas apresentam. Com isso, nós extraímos lições poderosas para nós, para a nossa vivência, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Entretanto, muitas dessas experiências sofrem algo curioso em nós, que é o nosso processamento peculiar. O modo como nós enxergamos as situações e os acontecimentos. Essas situações são vistas por nós de modo muito particular. Cada um de nós tem uma visão específica sobre as coisas. Todos somos diferentes uns dos outros. Trazemos conosco de longa data uma bagagem que policia a interpretação que temos de tudo que nos acontece, de tudo que ocorre diante de nós e dentro de nós. Sendo assim, nosso humor, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos comportamentos, tudo isso, de uma certa forma, vai depender da maneira como avaliamos as coisas, como enxergamos tais situações. Isso é muito importante porque não é propriamente uma situação que nos afeta, não é propriamente um acontecimento que nos machuca intensamente. É o modo como enxergamos esse acontecimento. É o nosso processamento de informações que dá o tônus da nossa emoção e o vigor do nosso comportamento, maior ou menor. Então é possível que numa determinada situação eu lide com ela de uma maneira completamente estável, equilibrada, sensata, e uma outra pessoa considere aquilo que aconteceu bastante catastrófico e sofra muito com aquela situação. Existem pessoas, por exemplo, que quando rompem um relacionamento, lidam com isso, embora com alguma dose de sofrimento, adequadamente. Compreendem a situação, compreendem que podem refazer suas vidas, compreendem que cada um tem o direito de ir e vir, e lidam com isso sem tanta dor, sem tanta angústia. Outros lidam com isso de forma aterradora. Consideram-se rejeitados, consideram-se descartáveis, ficam deprimidos e muitas vezes, como comportamento final, até tentam o suicídio. Cada um, portanto, enxerga uma determinada situação com a sua própria lente. Lente essa que pode ser mais ou menos transparente
conforme a capacidade de processar essas situações. E de onde vem essa capacidade de processar as situações? Vem das experiências desde tenra infância. Desde quando nascemos, todas as formas de contato através dos sentidos que nos movem deixam mensagens em nós, deixam informações no nosso estado interior que vão nos capacitando cada vez mais a interpretar melhor ou pior tudo o que nos acontece. Conforme o nosso desenvolvimento, nossas experiências com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, com os alunos da nossa escola, com os nossos colegas mais imediatos, vizinhos, com os nossos relacionamentos, através ali da fase de adolescência, conforme sofremos mais ou menos, conforme recebemos mais ou menos afeto, entendimento, compreensão, enfim, conforme processamos desde tenra idade tudo aquilo que está à nossa volta e também dentro de nós, isso resulta em um esquema específico de vida com que funcionamos no mundo. Cada um de nós funciona no mundo com as suas particularidades, com a sua especificidade. E todos temos, de alguma forma, um esquema de vida que funciona melhor ou pior, conforme as características, que é o que vamos estudar aqui. Esquemas completamente sadios certamente existem em muitos de nós. Por exemplo, o esquema seguinte: as pessoas normalmente gostam de mim. Eu sou alguém que agrado os outros. Tenho capacidade, sim, de fazer muitos amigos. Não sou perfeito, mas faço muitas coisas bem feitas, e isso para mim é suficiente. Considero que os outros podem ter, sim, liberdade de opinião e costumo respeitar a opinião alheia. Essa forma ou esquema de ver as coisas ou de viver, dentre outros inúmeros que existem, são esquemas saudáveis, esquemas que favorecem para nós relacionamentos propiciadores de bem-estar, de alegria, de plenitude. Entretanto, uma gama imensa de pessoas vive esquemas muito distorcidos, muito prejudiciais, muito sofredores. E eu vou aqui apresentar didaticamente um grupo de esquemas que justamente quero abordar para ilustrar como somos duros conosco, com bastante frequência, e dessa forma você também se examinar, ver se possui esse esquema de vida específico que eu vou citar. E se tiver, deve naturalmente reavaliar aquilo que você enxerga sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo à sua volta. Deve naturalmente, se necessário, buscar ajuda profissional para tratar e modificar esses esquemas negativos que assaltam, prejudicam a sua emoção, prejudicam o seu comportamento final. Vamos a eles então. Quais são os principais esquemas de vida que muitas pessoas adotam para funcionar no mundo
Entretanto, com eles sofrem muito. E estes esquemas trazem para as suas vidas muitos prejuízos. Quais são eles? Vamos ao primeiro deles, então. O primeiro deles eu chamo de esquema de exigência. É aquela pessoa, normalmente, que tem características de perfeccionismo. Aquela pessoa que pensa assim, através do seguinte esquema. Ela pensa assim: devo ser perfeito em tudo o que faço. Não aceito, em hipótese alguma, que eu cometa erros. Também não aceito que outras pessoas cometam erros perto de mim. Eu tenho que dar conta efetivamente, muito bem, de tudo que faço, de modo exemplar. Porque se eu não funcionar com plena capacidade, então é porque eu sou um fracasso. Esse é o esquema que frequentemente rege a vida de muitas pessoas. E esse esquema acaba funcionando no trabalho, dentro do lar, na via pública, no ambiente social, tornando esta pessoa alguém extremamente vigilante. É alguém dotado de extrema preocupação. Preocupa-se com tudo o tempo todo. Se ela está fazendo tudo certo, se os outros estão gostando dela, estão percebendo que ela está a contento, a opinião alheia, por sua vez, em relação à capacidade dela, é muito forte e ela policia constantemente a opinião dos outros sobre a sua capacidade. É alguém que não tem repouso. Diuturnamente fiscaliza tudo, toma conta de tudo e adota, por exemplo, a seguinte regra: se você quiser as coisas bem feitas, faça você mesmo. É uma pessoa que tem dificuldade de delegar funções, por exemplo, no ambiente de trabalho, porque ela considera que ela tem que fazer com plena perfeição e os outros podem falhar. Ela pode fiscalizar, os outros nem sempre. Então, o seu temor de falhar faz com que ela abrace tudo e se sobrecarregue constantemente. Ou ela adota uma outra polaridade de comportamento. Não faz nada. Não faz nada pelo fato de que, se ela fizer, ela pode falhar e passará mal dentro de si, sentindo-se um fracasso, e para os outros, tendo uma avaliação alheia muito negativa. Então, o que ela faz? Quase nada. Quando alguém chega e diz: venha realizar esse projeto, ela recua e evita. Por que você não executa essa tarefa? Ela delega uma outra pessoa, acha melhor que alguém faça, não ela, porque ela tem medo de falhar o tempo inteiro. Consequentemente, ela adota essas duas polaridades de ação. Ou ela se sobrecarrega, ou ela não faz quase nada. Nos dois processos polares de comportamento, é alguém que sofre consideravelmente, o tempo inteiro quase, em função de preocupações diversas, preocupações quanto ao desempenho, quanto a falhar, quanto a ser perfeito. E com isso, a vida se torna muito difícil de ser vivida. E essa pessoa, consequentemente, é muito dura consigo mesma, exatamente por esse esquema aprendido de vida. O segundo esquema é o esquema que eu denomino como esquema de aprovação. Como o nome diz, é alguém que necessita muito da aprovação alheia para se sentir bem. Ela quase não opina.
ela quase não decide. Os outros decidem por ela. Ela quer o que os outros fazem e ela faz o que os outros querem, porque nem ela mesma sabe exatamente o que ela quer. Porque aquilo que ela desejar pode não parecer bem aos olhos alheios. Então, ela está sempre perguntando para os outros se está adequado, se não está adequado, se isto é correto, se não é tão correto. E se alguém diz para ela, eu, se fosse você, faria de tal jeito, ela perde o chão, porque já não sabe mais como agir. A ideia dela parecia ser muito boa, mas alguém chega e diz, não, eu acho melhor não ser desse jeito. E ela perde completamente a sustentação emocional, desequilibrando-se, porque a opinião alheia é muito importante. É alguém que precisa parecer aos olhos dos outros sensível, agradável, portanto, ela concorda com tudo. Ela agrada aos outros o tempo todo. Ela não consegue dizer não. Ela está sempre a favor dos outros o tempo todo, menos de si mesma. Em relação a ela, não é tão importante assim atender às próprias necessidades, mas atender às necessidades dos outros, para que ela pareça alguém cativante, boa, afável, dócil e todos possam gostar dela, porque se não gostarem, ela acredita que isso é insuportável. Ela vive com base na seguinte regra: os outros, conforme pensam de mim, assim eu sou. Se pensarem algo a meu respeito, é porque deve ser verdade aquilo que pensam. Dá para imaginar como é viver assim. É preciso ser muito duro consigo mesmo para levar adiante esse esquema de vida. Porque esse esquema de vida paralisa qualquer performance, qualquer desempenho, qualquer vontade, qualquer alegria de viver. Porque a alegria de viver está com base na alegria que os outros tenham ao falar com ela, ao vê-la, ao aprová-la, ao darem ok para tudo que ela representa. Se não derem, ela fica numa situação profundamente debilitante. Então esse é o segundo esquema de vida muito doloroso, que necessita obrigatoriamente ser mudado, ser tratado, porque vivendo assim, somos muito duros conosco. O terceiro esquema é o esquema de dependência. O esquema de dependência, como o próprio nome diz, é o de dependência emocional, não dependência financeira ou dependência de outra natureza. Eu me refiro à dependência emocional. Trata-se daquelas pessoas que cultivam o que nós em psicologia chamamos de emaranhamento. O emaranhamento são aquelas pessoas que grudam nas outras e não as soltam. Por quê? Porque na sua mente existe um conceito seguinte: sozinho eu não dou conta de gerir a minha própria vida. Se eu estiver sozinho, sem apoio, sem afeto, sem a presença de alguém, eu me desestabilizo totalmente. Eu me desorganizo emocionalmente. Eu só funciono bem quando estou sob o apoio de um relacionamento, de alguém que me ame, de alguém que me acolha, de alguém que me dê reasseguramento o tempo inteiro. Portanto, essa pessoa normalmente vive mal no campo dos relacionamentos
interpessoais. O relacionamento interpessoal é o móvel sofredor desse padrão de esquema. São pessoas que convivem com os outros em campo de relacionamento ligadas profundamente ao ciúme, à inveja, à possessividade, ao controle do que o outro está fazendo, ao policiamento do comportamento alheio, particularmente daquelas figuras que teoricamente são amadas por ela, mas que na verdade, bem se sabe, não se trata de amor, mas de apego, o que é muito diferente. Então são pessoas dependentes emocionalmente, controlam o parceiro, a parceira, de toda forma, querem-no ou querem-na junto o tempo inteiro. Ele não pode se deslocar para o quarto, não pode sair um pouco, não pode ir trabalhar, não pode conversar com alguém, porque quando isso acontece, a pessoa dotada do esquema de dependência emocional imagina rapidamente que já está sendo abandonada, que vai ser excluída, que vai ser rejeitada. O ponto calamitoso é a rejeição. A rejeição atormenta a pessoa portadora desse esquema de dependência. E ela pensa, se eu for rejeitado ou rejeitada, não vou suportar. Porque se eu for rejeitado, isto é sinal de que eu não valho absolutamente nada. Nós chamamos isso de um esquema de desamor ou de dependência emocional. É o esquema do eu não mereço ser amado, eu não mereço que as pessoas gostem de mim, eu não mereço que me tratem bem, eu não mereço que sejam compreensivos, compassivos comigo. É a autopunição por um esquema de desamor, de dependência profunda em nível emocional. Esse é o terceiro esquema onde somos muito duros conosco, pensando, avaliando dessa maneira aquilo que somos. É uma visão completamente distorcida. Isto não é real. Todos nós merecemos afeto, ainda que não nos deem como nós gostaríamos. Nós não podemos controlar o sentimento alheio, não podemos controlar o comportamento dos outros, o que pensam de nós. Mas todos somos merecedores de afeto, de compaixão, de carinho, de ajuda, de compreensão, de respeito. Todos somos, mas essa pessoa que vive o esquema de dependência crê que não. Crê que ela não merece isso. E porque ela crê que não merece ser feliz, não merece o apreço dos outros, não merece o amor de alguém, ela adota um comportamento final de controle da vida alheia. Checa emocionalmente a vida alheia permanentemente, através do ciúme, da inveja, da cobrança, enfim, um nível de sofrimento inenarrável em relação ao esquema de dependência. Quarto esquema negativo que podemos alcançar ao longo do desenvolvimento da nossa trajetória evolutiva e que nos faz sofrer bastante é o esquema de apelação. Eu chamo esse esquema de apelação pelo fato de que essas pessoas portadoras do esquema de apelação apelam muito. E de que forma elas apelam? Intimamente, a regra é assim: tudo, sem exceção, deve sair do meu jeito. Eu, em hipótese alguma, aceito que as coisas sejam diferentes do que eu planejo. O mundo tem que girar a meu favor. As coisas
não podem dar errado para mim. Tudo tem que ser muito bem planilhado na minha vida cotidiana e não pode absolutamente nada sair dos eixos. Ora, como isso é possível? Onde nós conseguiremos uma vida dessa forma, onde todos acatam o que dizemos, todos obedecem às nossas regras, todos atendem às nossas necessidades, caso contrário, ficamos profundamente magoados, ficamos contrariados ao máximo, porque as coisas não saem daquela maneira que mais nos agrada. Como é possível viver dessa forma? Como ficam os relacionamentos com alguém que é dotado desse esquema de apelação, onde ele exige que as coisas obrigatoriamente sigam a sua forma de pensar, a sua vontade, a sua determinação, o seu desfecho? Como isso é possível? Mas acontece muito. Muitas pessoas vivenciando esquemas de apelação obrigam o mundo, os outros, os parceiros, os filhos, os amigos, os subalternos, aqueles que trabalham para ele, obrigam que tudo seja exatamente como ele deseja, transformando a sua e a vida alheia num profundo tormento. É claro que nesse aspecto ele também é muito duro consigo mesmo, porque ele não pode ser feliz dessa forma se ele não elevar dentro de si uma capacidade de ser flexível, mais compreensível, menos dogmático nos seus conceitos. Como ele poderá ter relacionamentos prazerosos, agradáveis? Como ele poderá funcionar bem no ambiente do trabalho, no lar, em qualquer outro lugar, no ambiente social? Será muito difícil, porque tudo irá contrário àquilo que ele pensa. Não é possível que tudo saia a contento em relação ao que ele deseja. Então é uma pessoa que explode e se contraria com muita facilidade, afastando de si outros que seriam pessoas dotadas de uma profunda amizade por ele. E ele perde porque não consegue deixar de se contrariar e, consequentemente, gritar, ofender, reclamar, se queixar o tempo inteiro em relação ao comportamento dos outros, afastando essas pessoas do seu convívio. Então esse é o quarto esquema muito prejudicial, esquema de apelação. E o quinto e último esquema, dentro de um resumo didático para que possamos compreender os funcionamentos prejudiciais que podemos exercer, o quinto esquema é o esquema de controle. E quando eu me refiro ao esquema de controle, é diferente daquele que eu citei anteriormente, de controlar os outros. Não. Esse esquema de controle é o controle das coisas, o controle das experiências. E o objetivo é, qual é a regra fundamental desse esquema de controle? Tudo, sem exceção, deve estar sob as minhas vistas, sob o meu controle. Eu preciso salvar tudo para que nada saia errado. Diferente do perfeccionismo, a pessoa que tem o esquema de controle, ele tem o esquema de salvação. E isso é muito curioso, porque é uma pessoa que normalmente salva o tempo inteiro os outros, nunca salva a si próprio. Está sempre ansioso, sempre infeliz,
sempre preocupado, sempre inquieto, sempre na expectativa do que pode acontecer, nunca tem paz. Por que não? Porque é uma pessoa que quer controlar tudo. Quer controlar a vida dos filhos, quer controlar a vida do cônjuge, quer controlar a vida dos amigos, quer controlar a vida no ambiente de trabalho, quer controlar a vida até mesmo de quem lhe desconhece, dando palpite o tempo inteiro na vida alheia e dando aos outros mensagens o tempo inteiro de força, de coragem, de solução de problemas, onde não lhe é devido intervir. Porque a necessidade de controle é excessiva. É aquela pessoa salvadora da humanidade. Normalmente vemos essa pessoa que tem um esquema de controle com uma vida pessoal habitualmente caótica. Mas em relação à vida dos outros, ela está sempre à mercê, sempre à disposição. Ela vai ali e ajuda um, vai ali, resolve o problema do outro, vai ali, soluciona aquele, e quando nós olhamos, a vida pessoal está um caos. Relacionamentos perturbados, emprego extremamente conflituoso, problemático, a vida em si totalmente desestruturada. É o esquema do controle, é aquela pessoa que se submete, que se sacrifica, é aquela pessoa que está sempre disponível o tempo inteiro, mas não olha para a sua própria vida, não vê o estado caótico em que se encontra a sua existência, que merecia muito atenção, cuidado, solução. Não, mas em relação aos outros, todos estão salvos, ela está sempre de prontidão. E normalmente ela é vista como alguém maravilhoso, como alguém fantástico. Fulano é uma bênção, sempre está à disposição. Eu chamo e ele logo atende. A pessoa precisa de alguma coisa, ele imediatamente se sacrifica. É um anjo. Mas, na verdade, é alguém que sofre. Porque ele faz isso muito bem feito em prol das pessoas. Mas, em relação à sua existência, ele não colabora em nada. Não auxilia em nada. Não torna a sua vida pessoal gratificante, só a dos outros. Então tem algo errado. O alto amor é fundamental. Nós precisamos aprender a gostar de nós. Precisamos aprender a nos dar o valor devido. De forma alguma, primeiro eu, depois os outros. Não, não é assim. Isso também não é adequado. Mas eu e os outros devemos andar em conjunto, simultaneamente. Enquanto eu cuido de pessoas que são significativas para mim, também me dou atenção, também olho o meu estado pessoal, também atendo às minhas necessidades, é claro, porque senão isso vai ser resultado, esse comportamento de se sacrificar pelos outros, vai ser resultado de uma patologia emocional. Se eu não cuidar de mim também, é claro. E o que isso significa? Qual é a crença profunda que há em mim? A crença de inferioridade. A crença de que eu sou muito pequeno, de que eu não mereço, de que eu não valho a pena. Então, como é que eu compenso a crença de que eu não valho a pena? De que eu sou alguém fraco, de que eu sou alguém incapaz. Como é que eu compenso isso para não me deparar com esse esquema que me prejudica tanto? Eu compenso me sacrificando, eu compenso me anulando, eu compenso me esquecendo de mim mesmo.
São 5 esquemas que eu trago aqui, profundamente desfavoráveis. E como é que então nós fazemos para adotar uma mudança desses esquemas? A primeira coisa importante a ser feito, eu vou trazer aqui uma metodologia breve, claro, pelo nosso tempo, mas ao mesmo tempo didática, mas quero fazer um pequeno adendo inicial dizendo que o mais importante é sermos fundamentalmente autênticos para reconhecer que vivemos um ou mais desses esquemas prejudiciais ou perniciosos. É preciso ter coragem, autenticidade para admitir que experimentamos, que vivemos esquemas como esses e que é necessário adotar uma medida vigorosa de modificação desses esquemas. Esse é o primeiro passo, porque normalmente nós não reconhecemos, nós negamos, achamos que não temos nenhum esquema desse, nossa vida está muito bem, não há sofrimento algum. É o mecanismo de defesa que nós adotamos para não nos deparar com o sofrimento de encarar uma realidade. E o primeiro passo é lidar com o sofrimento de poder dizer, ao mesmo tempo corajosamente, realmente, eu vivencio um esquema assim. Me dou conta de que experimento esquemas dessa natureza. Então preciso tomar medidas importantes para mudá-los, porque assim terei uma vida mais gratificante. É muito comum fugirmos da realidade dos esquemas que temos e mantemos esses esquemas sofrendo o tempo inteiro, a vida inteira muitas vezes, sem concretizar nada de pacífico, de agradável, de prazeroso, de feliz, porque experimentamos esquemas tão dolorosos e acreditamos que esse é o modo normal de funcionar. Estamos tão habituados há tanto tempo vivendo assim, que depois, quando olhamos, não sabemos viver de outra maneira. Então dizemos, é assim mesmo. Eu sempre vivi assim, eu sempre levei dessa forma, parece que até agora funcionou. Na verdade, funcionou de forma muito dramática, porque o sofrimento não passa, o sossego não chega, a inquietação persiste, mas a gente vai funcionando, vai trabalhando, vai vivendo, vai criando relacionamentos, mas de forma sempre tudo muito turbulento, difícil, não vale a pena. É preciso mudar isso. Então, o primeiro passo é encarar a realidade de que possuímos, de fato, esquemas assim. E precisamos mudá-los. Como mudar isso? Através de um trabalho muito cuidadoso de percepção emocional. Trabalhar aí a emoção e o comportamento é fundamental. Eu vou usar aqui, para concluir, algumas técnicas do que se chama terapia de aceitação e compromisso, que é um modelo psicoterápico de terceira onda, como ele é chamado, um grupamento de psicoterapias bastante inovador, mais recente, que vem trabalhando muito a área emocional e a área vivencial, utilizando-se, por exemplo, de recursos de mindfulness, de aceitação, de atenção plena, de valores existenciais, algo que movimenta a vida para melhor. E para isso, então, a fim de ser didático, eu vou utilizar aqui as principais técnicas da terapia de aceitação e compromisso, que eu considero extremamente válidas, essas técnicas, e que ficou configurado como o hexágono de flexibilidade emocional.
Então, como é hexágono, são 6 fatores que precisamos atentar para mudar essa forma distorcida, negativa de viver. O primeiro deles, dentro do hexágono de flexibilidade psicológica, isto é, o que é flexibilidade psicológica? Ora, tudo que eu acabei de dizer nesses 5 esquemas de vida negativos são fatores de inflexibilidade psicológica. São pessoas duras consigo mesmas, rígidas, que pensam de uma forma dogmática, que sentem de uma forma patológica, rígida, tensa demais. Nós chamamos isso de inflexibilidade psicológica. O hexágono trabalha justamente o retorno à flexibilidade psicológica. Como funciona isso? Vamos ver os 6 itens do hexágono de flexibilidade psicológica. Primeiro deles, aceitação. Isso é fundamental. Normalmente, lutamos o tempo inteiro com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a forma de sentir e de pensar. Lutamos o tempo inteiro com isso. Essa é a principal estratégia da pessoa inflexível do ponto de vista psicológico. Ela luta constantemente contra o que sente, o que pensa. Dessa forma, trazendo profundos prejuízos. Por quê? Porque ela não sai do lugar. O exemplo disso é assim. Imagine você que alguém coloca uma venda nos seus olhos, dá uma mochila para você, para colocar nas costas, e você sai em busca dos caminhos que você deseja alcançar. Lançam você em uma estrada qualquer, vendado e com uma mochila nas costas. Não contaram para você que nessa trajetória que você vai seguir há muitos buracos, uns menores, outros maiores, e você tomba em um, mas ele é muito raso, você continua, até o momento em que você cai num buraco muito profundo. E você não está vendo nada. Você não sabe o que acontece ali ao seu redor, onde você está. O que você percebe é que caiu num bueiro profundo, num buraco. Então você pensa, quem sabe não tem alguma coisa nessa mochila para que eu saia de onde eu estou. Você abre a mochila e encontra uma pá. Pega a pá e começa a cavar. Para que serve a pá? Para cavar. Então você cava, e você vê que não encontra a saída que você quer para prosseguir. Continua dentro do buraco. Consequentemente, o que é que você faz? Você cava e cava de novo e vê que não consegue encontrar nenhuma saída. Nós chamamos isso de círculo vicioso. Você busca estratégias para tentar sair de uma situação que, na verdade, mais a fomenta, mais a faz ficar concreta, mais profunda, mais problemática. O problema é o buraco. Se você cava, você aumenta o buraco. Então tem 2 coisas aí que acontecem que você precisa mudar. Primeiro, a estratégia de solução não está adequada. Não é de uma pá que você precisa. É de uma outra ferramenta, de uma escada, de uma corda, não de uma pá. Mas você, como está vendado, não percebe o que acontece.
Então a segunda coisa é tirar a venda, ver a realidade das coisas. Dessa forma, quando nós aceitamos os nossos sentimentos, aceitamos os nossos pensamentos, abrandamos aquele nível de consciência dura que temos para conosco, conseguimos, consequentemente, encontrar soluções mais favoráveis. Quando temos sentimentos perturbadores, emoções dolorosas, por exemplo, raiva, mágoa, culpa, tristeza, ansiedade. Ora, qual é o ser humano que não possui esses sentimentos? Onde se encontrou uma pessoa no mundo que não experimente algum nível de dor, que não fique com raiva de alguma coisa, que não fique magoada com alguma coisa, que não tenha ansiedade em relação a algum evento? Todos nós temos esses fenômenos emocionais em nós. São ferramentas também. As emoções são nossas amigas. Elas determinam necessidades que possuímos e que devem ser atendidas. Quando você sente raiva, você está sinalizando que algo foi doloroso para você e que você está reivindicando uma correção do problema. É isso que a raiva traduz, e não uma incapacidade, uma inflexibilidade, uma rudeza interior. Não, a raiva é um sentimento perfeitamente presente no reino animal. Desde quando a gente tenta pegar o osso que está no prato do cachorro, ele também fica com raiva. A raiva é um sentimento universal, é dotado de elementos importantes de proteção do reino animal. Então, sentir raiva é um fenômeno perfeitamente aceitável. É claro que nós podemos, porém muitas pessoas lutam contra esse sentimento, se consideram indignas por se sentirem assim, punem-se por isso. Por estarem tristes, eu não deveria estar triste, eu não deveria ter essa depressão. E eu pergunto, por que não? Por que que a depressão seria algo que demonstra fracasso, incapacidade, inutilidade? Por quê? Alguém aqui já viu, por um acaso, um animal qualquer ter depressão? Não, a depressão é um fator humano. Portanto, é óbvio que um ser humano pode sim ter depressão. Isso só mostra que ele é humano, nada mais. O nome disso é aceitação. Quando aceitamos a nossa realidade sem conivir com ela, sem concordar e manter-se assim o resto da vida, claro que não. Mas, quando aceitamos que somos humanos, que estamos numa caminhada naturalmente, aprendendo, crescendo e, portanto, caindo e levantando, a vida é assim, dessa forma é que crescemos. Quando entendemos isso, adotamos o primeiro passo para a flexibilidade psicológica, dizendo para nós mesmos: eu posso me sentir assim, eu sou humano, eu me respeito, eu me valorizo. Se eu estou na vida, se eu faço parte da contingência humana deste mundo, é porque eu sou alguém importante. Eu não fui simplesmente jogado aqui. Eu faço parte de um ambiente. Eu construo também esse ambiente. É bem verdade que nem todas as pessoas nos darão esse valor, mas que importa? Eu me dou. Isso é mais importante. Eu me dou esse valor, porque assim como ela, que não me dá valor, considera que tem valor, por que eu não posso ter? Por que eu não posso me dar esse valor também? Então, o nome disso é aceitação. Aceitar
que algumas coisas passam pela nossa cabeça que não são tão agradáveis. Pensamentos negativos, pensamentos algumas vezes destrutivos, de menos-valia, mas isso não somos nós. Isso são pensamentos que nós podemos aceitar e mesmo assim continuar a viver bem, porque nós compreendemos através da aceitação que valemos a pena, que somos seres humanos, que merecemos dignidade, amor e respeito. Esse é o primeiro item que nós, terapeutas, claro que isso numa psicoterapia é muito mais ampliado. Utilizamos uma gama de técnicas para instituir o estado de aceitação, inclusive através da reflexão, da meditação, da tomada de consciência. Claro, não temos tempo aqui para fazer isso, mas eu estou passando aqui um apanhado geral do que você deve reflexionar para fazer mudanças, ou, se necessário, buscar ajuda, até caso seja isso de que você necessite. Então, esse é o primeiro item, estabelecer a aceitação. O segundo item do hexágono de flexibilidade psicológica é a desfusão. O que significa desfusão? É muito interessante a desfusão, porque de fato é verdade que nós somos criaturas fundidas, jungidas, unidas com os nossos pensamentos quando estamos muito sofridos, magoados, feridos, entristecidos. Quando estamos com sentimentos perturbadores, nossos pensamentos parecem estar ligados, emaranhados em nós. E o que parece ali um pensamento é interpretado por nós como fatos, o que não é verdade. Continuam sendo somente pensamentos, mas não. Nós não nos distanciamos para avaliar melhor esses pensamentos. Nós os tomamos como verdadeiros, como reais e indestrutíveis. Por exemplo, alguém pensa assim: eu tirei uma nota muito baixa no meu teste. Isso mostra que eu sou um grande fracasso. Digamos que alguém pense assim. Ora, qual é a relação que tem entre tirar uma nota baixa e ser um fracasso? Na verdade, não tem. Nós chamamos isso como um erro cognitivo ou um erro mental, chamado pensamento dicotômico ou pensamento tudo ou nada, ou ainda pensamento polarizado. Isto é, ou é 8 ou é 80 e acabou, não tem discussão. Pessoas que avaliam as coisas dessa forma estão fundidas, unidas, enraizadas nos seus pensamentos destrutivos. E é por isso que não saem do lugar. É por isso que são muito duras consigo mesmas. Porque são pessoas que acreditam que o que pensam é completamente verdadeiro. Então, o segundo item do hexágono propõe que nós aprendamos a nos distanciar um pouco dos nossos pensamentos, avaliando-os melhor. Devemos dizer assim: o que é que a minha mente está me dizendo? O que é que a minha mente quer me revelar? Essa é uma forma de se distanciar dos pensamentos. Em vez de dizer, eu estou pensando, não sou eu. É a minha mente. E isso faz sentido. Porque se eu posso julgar, avaliar o que eu penso, eu posso colocar o que eu penso em perspectiva. E não como um dogma,
como alguma coisa que é imutável. Não. Se eu posso avaliar, quantas vezes já não fizemos isso? Por exemplo, eu penso assim: nossa, ainda há pouco eu disse uma grande bobagem, nada a ver o que eu falei, não tinha nada a ver, eu podia ter evitado aquilo que eu disse, porque foi uma grande bobagem, aquilo não é verdade. Ora, eu acabei de fazer um julgamento sobre o que pensei. Então eu posso fazer esse distanciamento. Em vez de dizer, eu estou pensando, eu digo, a minha mente está dizendo. Então deixa eu ver se isso é verdade. Deixa eu avaliar se isso procede. Será que é verdade mesmo? Eu sou um fracasso só porque tirei uma nota baixa? Vamos ver os antecedentes. Eu já não me saí bem muitas vezes? Eu já não me dei bem em tantas coisas? Muitas pessoas já não disseram que eu sou competente em tantos outros aspectos? Momento. O que eu estou pensando provavelmente não é real. Eu estou apenas tornando isso um dogma. E é justamente isso que eu não devo fazer. Eu vou continuar estudando, me dedicando, me aprimorando e vou tirar uma nota melhor. Pronto. Nada de me punir, me fundindo com esse pensamento dogmático. Então, essa desfusão, que é mediada por várias técnicas, mas o sentido fundamental é aprendermos a avaliar melhor o que estamos pensando. E a pergunta fundamental que eu deixo aqui como lição é: será que o que eu estou avaliando, que o que eu estou pensando realmente tem validade, procede, é real? Ou eu posso colocar isso em perspectiva e fazer uma mudança no que eu estou pensando, em vez de me atormentar com esse pensamento? É essa a pergunta fundamental que devemos fazer no campo da desfusão. O terceiro item, muito importante, do hexágono de flexibilidade psicológica é viver o momento presente. E isso é essencial. Nós chamamos isso de atenção plena, hoje muito em voga, conhecido numa linguagem em inglês de mindfulness, isto é, estar focado no presente, no momento, naquele instante que estamos fazendo algo, valorizar isso. E isso é uma técnica que nós utilizamos de várias formas, através do aprendizado da respiração diafragmática, de técnicas de relaxamento, de técnicas de foco no momento presente, técnicas de foco na execução de tarefas, na meditação com relação às sensações corporais, na evocação de sentimentos. Há várias técnicas, mas o sentido fundamental que eu quero transmitir é identificar exatamente a nós mesmos com o que estamos fazendo. Aí sim, nos fundir, nos ligar profundamente ao que está sendo feito naquele instante, como algo singular, como algo importante. Momento presente. Por exemplo, já reparou que quando nós executamos uma determinada tarefa, a dispersão é muito comum? A pessoa vai fazer um trabalho, por exemplo, de escola, no computador. Ela começa, mas daqui a pouco, imediatamente, passado algum tempinho, ela olha o Facebook. Ela vai para o Instagram. Ela atende o telefone. Daqui a pouco ela levanta e vai pegar um suco. Passado algum tempo, ela faz um café. Ela vai lá no quarto. Enfim, ela se dispersa. Ela fica de um lugar para o outro, senta, continua, levanta, faz. Ela não consegue se concentrar. Ela não consegue, através dos sentidos primordiais que ela possui, experimentar intensamente aquilo que ela está fazendo. Há um relato curioso de uma experiência de vários psicólogos comportamentais, onde
juntaram um grupo de pessoas e a cada uma deram uma uva passa e disseram assim: experimente essa uva passa com os 5 sentidos que você possui de mais notórios. Aqueles naturais: visão, audição, olfato, paladar, tato. E as pessoas começaram então primeiro a olhar a uva passa. Observaram o tamanho, as circunvoluções ali, aquelas alterações, aquelas curvas da uva passa. Pegaram na uva passa e sentiram a sua textura nos dedos. Observaram ali o odor, o perfume que tem a uva passa. Tentaram escutar a fricção da uva passa nos dedos, ao mesmo tempo o tato. Enfim, sentiram. Depois colocaram na boca, sentiram o gosto da uva passa. Deixaram ali a uva passa algum tempo, observaram a salivação. Sentiram a uva passa com os 5 sentidos naturais que possuíam. E curiosamente se sentiram plenamente saciados em relação a ingerir a uva passa. Justamente porque focaram no momento presente. Isso é uma dica muito importante, por exemplo, para conter aquilo que se come. Nós não temos esse hábito, não é hábito nosso. Focar no momento presente. Comer, por exemplo, mais devagar, olhando para a estrutura do alimento, sentindo o sabor, o calor dos alimentos, de cada um que colocamos à boca, provando, inalando, sentindo o perfume, aquele odor agradável do alimento. Não fazemos isso. Comemos, conversamos, olhamos para o teto, pensamos no que temos que fazer, o tempo está passando, estamos com pressa e quando vemos, comemos demais, porque não estivemos no momento presente do alimento diante de nós. Então, viver o momento presente tira-nos do componente de ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação com logo mais ou com o amanhã mais distante, não com o momento presente. Assim, quem fica no momento presente trabalha diretamente a sua ansiedade. O quarto elemento importante do hexágono de flexibilidade, ele é chamado de o self como contexto. Eu vou explicar o que significa isso. Isso é uma coisa muito importante para trabalharmos em nós. Diz assim: nós somos criaturas que normalmente nos acreditamos estar no centro dos problemas. Somos aqueles que vivem diretamente os estados internos, o sofrimento interno, a batalha interna. E é assim. Frequentemente nós dizemos assim: puxa, por que eu fiz aquilo? Como eu sou burro, como eu sou tonto, não devia ter feito aquilo, eu não devia ter agido assim. Ou então, fulano não deveria ter feito isso, ele me magoou, ele me paga, eu vou conversar com ele, vou chamar sua atenção. Enfim, os diversos problemas do cotidiano relacionados a uma ruminação do passado, a um estado presente que nos atormenta, a um perigo futuro que tememos, isso fica dentro de nós como se nós estivéssemos lutando contra um monstro diante de nós numa batalha, e esse monstro está ali, no nosso interior,
com quem lutamos o tempo inteiro. E a proposta é deixarmos que as coisas lutem entre si, enquanto nós não somos a luta. Somos aqueles que observam a luta de longe, enquanto ela se processa. Nós, por nossa vez, continuamos nossas vivências produtivas. Quando fazemos isso, gradativamente, essa luta interior diminui, ela se abranda, porque nós mesmos começamos a perceber que elas não têm muito fundamento, não têm muita razão. Ruminar, se autocriticar, se autopunir, não tem razão, é uma inutilidade. Então, quando aprendemos a ser apenas o tablado onde a luta acontece, fica muito mais fácil de prosseguirmos com as nossas vivências enquanto esses sentimentos e pensamentos lutam entre si. Há uma metáfora que eu acho muito bela em relação a isso, que é a metáfora do tabuleiro, que funciona assim. Nós temos um tabuleiro de xadrez com peças brancas e peças pretas. Essas peças lutam entre si. Normalmente, nós nos colocamos na vida como uma das peças, ou as brancas ou as pretas. Normalmente somos as brancas que lutam contra aqueles monstros, por exemplo. E aí, esse confronto nós executamos diretamente. Somos as peças de um dos lados lutando contra o oponente. A pergunta é, por que nós não nos tornamos o tabuleiro? O tabuleiro é um tablado, é uma superfície que apenas acolhe as peças em luta. Ele em si não é a luta. Isso é uma forma de vivenciar emoções, sendo apenas a superfície onde elas trafegam e não justamente o campo de batalha, justamente aquele que está de um dos lados adversários. É normalmente assim que nós nos colocamos, como adversários, como lutadores, porque nós não nos colocamos apenas como o terreno onde acontece a luta. E aí elas acontecem e nós vamos prosseguindo, vivenciando. Veja, quando tudo acaba, as peças umas comem as outras, o tabuleiro continua do mesmo jeito, intacto, servindo para tudo, para novo acontecimento em relação às peças. E o que acontece? As peças de novo se reúnem em posição muito estratégica e equilibrada. Então, se somos o tabuleiro, isto é, apenas aquela superfície onde trafegam sentimentos, pensamentos, emoções, nós, entendendo dessa forma que somos a pessoa onde as coisas acontecem e não o tormento dessas coisas que acontecem. Quando aprendemos a vivenciar isso, adquirimos muito mais paz, serenidade e equilíbrio. Adiante, temos o quarto e o quinto fatores do hexágono. E o quarto eu já citei, aliás, o quinto e o sexto, perdão. O quarto foi esse, que é o self como contexto, é o quarto. O quinto e o sexto são a busca de valores e ações com compromisso. Eu vou juntar em função do tempo para encerrarmos. Os dois estão muito coligados. A busca de valores, isto é, eu aprendo a me distanciar um pouco das minhas emoções perturbadoras e passar a pensar um pouco no que é importante para a minha vida. Certamente você deve reparar
que isso normalmente não acontece. Nós geralmente focamos no conflito e não nas coisas produtivas da nossa vida. Quando temos alguma coisa nos atormentando, por exemplo, transtorno de pânico, uma pessoa que sofre do transtorno de pânico, onde ela se concentra? Na produtividade da vida? Não. Ela se concentra no medo, no temor, no conflito. Se nós aprendermos a deixarmos um pouco de lado o conflito e focarmos no que é importante para nós, muita coisa muda na nossa existência. Muita coisa. Quando nós atentamos para os nossos valores, e a pergunta é: no que eu quero me tornar? O que eu quero para mim como valores? Repare que quando nós estamos em um estado de ansiedade e dizemos assim: deixa eu deixar essa ansiedade aqui um pouco de lado e vou pensar agora no que é bom para a minha vida, no que é bom para a minha alegria, para a minha felicidade, para o meu crescimento. O que eu quero me tornar? O que eu pretendo ser, que ainda não consegui ser? Quando nós focamos nessa direção, saímos ou nos distanciamos momentaneamente do campo ansioso. E é claro, reduzimos a ansiedade, porque nós atiramos um pouco de cena. E aí pensamos nos valores. O que eu quero conquistar para a minha vida? Eu quero ser alguém mais amoroso, eu quero ser alguém mais profissional, eu quero ser alguém mais respeitoso, eu quero ser alguém que acolhe mais os outros, eu quero ser alguém mais socialmente bem desenvolvido, eu quero ser alguém mais pleno de atitudes sadias, tornar os outros mais felizes, eu quero ser alguém mais leal, mais justo. Quais são os meus valores? É uma pergunta, você há de convir comigo, que nós não fazemos de rotina dentro de nós. Agora, do que eu tenho medo? Como será o meu futuro? E agora o que vai acontecer comigo? E se eu me der mal em tal tarefa? E se fulano não gostar de mim? E se eu fracassar amanhã? Isso é o tempo inteiro na nossa mente. Mas os valores não. Então, mudando para isso, para a conquista de valores, obviamente, nós melhoramos o campo da ansiedade, deixando-a ali lidar consigo mesma, enquanto nós nos aprimoramos no campo dos grandes objetivos existenciais. E aí entra, na medida em que descobrimos os valores, fazemos a segunda pergunta: como ou através de que ações eu vou concretizar os meus valores? E a partir daí, elegemos operações objetivas para nós. Veja que quando fazemos isso, nossa vida muda totalmente. Nossa vida se concretiza de tal forma onde temos agora uma rota a seguir, um caminho a percorrer. Já não estamos mais dispersos no campo do medo e da ansiedade. Então, duas coisas aí são importantes. Reconhecer quais são os valores que queremos para a nossa vida, no que eu quero me tornar. Faça essa pergunta para você em dado momento e coloque no papel que valores você quer conquistar. Mais solidariedade com os outros, mais respeito, mais sabedoria de viver. Você quer se tornar alguém mais capacitado para ajudar os outros no campo profissional? Enfim, qual é o valor que você quer conquistar? E depois, que é o sexto item do hexágono, qual a ação que eu devo empreender, assumindo-a como compromisso sem volta? Qual é essa ação que vai concretizar o valor que eu elegi para praticar e para alcançar? Esses 6 elementos do hexágono, a aceitação,
a desfusão, o momento presente, o self como contexto, os valores e as ações de compromisso com os valores, esses 6 que eu apresentei a você, devem ser e são, normalmente, recursos muito importantes quando os colocamos em prática para mudar o nosso estado emocional, o nosso campo mental, a forma como vemos as coisas e a nossa paralisação comportamental. Por isso é o hexágono de flexibilidade psicológica, porque a pessoa flexível é uma pessoa que se movimenta, que conquista, que busca valores e que mesmo com algum grau de ansiedade, ela se aceita, ela se respeita, ela se acolhe, e isso é essencial. Percebemos hoje, nesses modelos mais recentes de psicoterapia, que normalmente o grande problema é que as pessoas não se acolhem, não se respeitam, criticam-se, punem-se, sabotam-se em função dos pensamentos distorcidos, das emoções que não se permitem sentir quando deveriam permitir, porque emoções são para serem vivenciadas, não para que nós nos entreguemos a elas sofrendo, amargurados, cabisbaixos, não. Mas dizermos que essas emoções são normais, são comuns, podemos vivê-las porque somos humanos. E quando as aceitamos, separamos-nos de pensamentos distorcidos, entendendo-os apenas como interpretações, como perspectivas, não como fatos concretos daquilo que somos. Quando passamos a focar no que é importante, no momento presente, experimentando intensamente cada vivência que temos, sentindo cada momento como algo especial. Quando aprendemos a perceber que somos nós apenas uma superfície onde pensamentos e sentimentos circulam, não somos um campo de batalha onde representamos os lutadores cruéis, que sofrem, que sangram. Não somos esses. Somos apenas um campo de vivências. Vivências essas, algumas não tão boas, o que é normal, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos, não só quando a maré está favorável, mas quando há turbulência oceânica. Também aprendemos muito assim, e ninguém escapa disso. Por fim, quando elegemos valores e ações para descobri-los e vivenciá-los, completamos o hexágono e nos tornamos, pouco a pouco, com a prática, pessoas mais flexíveis, que sabem lidar melhor com suas emoções e pensamentos desfavoráveis, porque esses pensamentos e emoções nunca deixarão de existir. Até morrer, nós teremos pensamentos indesejáveis, teremos emoções perturbadoras, sofreremos o impacto de vivências dolorosas. Ninguém ficará a escape ou indene disso. O problema é como eu vou lidar com isso. Esse modelo que eu apresentei é uma das formas de lidar melhor com emoções e com pensamentos que nos deixam com desconforto emocional. Eu espero que tenha ficado um pouco claro esses esquemas de vida negativos que temos e espero que tenha sido de utilidade para você meditar, refletir e tomar uma nova posição em relação à sua vida com base em valores e ações com compromisso de valores. Então, eu agradeço a participação. Vou passar aqui para verificar se há
alguma pergunta, alguma colocação?